Vamos começar então mais um Empreenda Santa Catarina e eu quero chamar a atenção de você, empreendedor, que muitas vezes cria sua empresa, desenvolve, mas aí esbarra na questão financeira. Será que esse é o seu problema? Porque olha, o nosso programa de hoje vai tratar desse assunto que não é muito bom aí para os empreendedores. A maioria não gosta, né, de ter que lidar com finanças, com os custos da empresa. Muitas vezes, às vezes até você se pergunta, né? Será que eu preciso contratar alguém para cuidar dessas finanças? Ou eu posso cuidar eu mesmo repasso lá para um contador? Mas muitas vezes esse é um trabalho penoso, né? E é difícil também para o empreendedor entender certos detalhes e certas burocracias, que não adianta, você não vai escapar disso. Como empreendedor, faz parte também do seu empreendimento cuidar da questão financeira. Então, não sai daí. Nosso programa hoje está muito especial. Empreenda Santa Catarina está no ar. E olha, ninguém mais poderia vir aqui no programa de hoje para falar sobre a questão contábil da sua empresa, financeira, do que um contador profissional, né? Aliás, além de ele ser contador, ele também é advogado e, claro, consultor do Sebrae. Então a gente está recebendo aqui Alexandre Silveira. Como é que tá, Alexandre? Tudo bem? Tudo bem? Obrigado. Viu aqui que realmente esse é um problema que muita gente não gosta de passar, né? Por esse tipo de problema. Mas acontece. Necessário. É necessário. Então senta um pouquinho, vamos conversar. Alexandre, você já está há quanto tempo já no Sebrae, hein? Eu sou consultor do Sebrae desde 2009. Desde 2009, 14 anos então, praticamente. 15 anos já está 15 anos já está completando, né? Que maravilha. E esse é um problema que você vê que é recorrente mesmo, os empreendedores muitas vezes deixam essa questão financeira de lado, dizem, tudo bem, eu boto lá na conta quando eu recebo o pagamento, depois eu tiro um dinheirinho se eu preciso ir no supermercado, se eu preciso fazer uma compra, tal, mas isso não é saudável para a empresa, né? Assim, o que motiva o empreendedor a iniciar um negócio, normalmente é um desejo, é um sonho de prosperar, né? Ou de realizar um propósito muito específico, muito pessoal, ou de ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro sempre está envolvido, mesmo quando seja uma coisa que a pessoa queira fazer por muito desejo, muita vontade, por amor, o dinheiro também faz parte dessa vontade. E o empreendedor, ele precisa estar conscientizado que não é só do amor ou só dessa vontade que a empresa dele vai prosperar. Ele precisa melhorar os comportamentos para que ele possa ter controles e entender de fato o que está acontecendo dentro da empresa dele. Entendi. Então, olha, a gente vai mostrar para você de casa agora um exemplo de um empreendedor que percebeu, né, a necessidade de realmente cuidar melhor dessa questão financeira, não deixar simplesmente lá a la vontade, como a gente diz, né? Porque se você não tiver esse controle, você pode realmente descontrolar todo o seu negócio e acabar fechando também. E não é essa a ideia, não é verdade? Então vamos ver o exemplo da Foco Radical. Você vai entender como ele percebeu que esse realmente é um detalhe, mas é um detalhe muito importante, o gerenciamento financeiro da sua empresa. Olha só. Um investimento que começou como um hobby. Por acaso, comecei a fotografar esportes, a empresa que eu trabalhava, ela participou de um evento esportivo, e eu, como era um fotógrafo da área de desenvolvimento, acabei indo junto, mas por hobby. E aí eu me interessei, achei interessante a parte dos esportes, é uma área muito interessante para quem fotografa. E depois acabei voltando a fotografar outro evento com alguns amigos, e a gente começou a ter aquela ideia, foi para o evento fotografar para tentar vender a foto dos atletas, ainda no início da fotografia digital. Só que depois do evento a gente chamou o pessoal para conversar, para ver as fotos no notebook ainda, e mostrou, baixamos as fotos do Note, mostramos a maior parte do pessoal do evento foi embora, não era um evento muito grande. E a gente, depois de fazendo a reunião de balanço depois, né, os 3 eram engenheiros, como é que a gente pode fazer? Fica meio estranho a gente oferecer as fotos no Note, a gente podia ter um site, em site o pessoal vai em casa, olha depois com calma, né? E como dos 3 eu era o mais fuçador, o mais encarnado, eu fui lá e comecei a sentar. E fiz a primeira versão do site por mim mesmo, foi em 2005. E a partir daí virou como se fosse quase um hobby, né? Eu fotografava, trabalhava durante a semana e no final de semana eu fotografava um ou outro evento. Aí não eram tantos eventos de esporte como tem hoje na cidade, em todo o Brasil na realidade. E aquilo foi rodando e com o passar dos anos se profissionalizou ao ponto de ter virado o que é a Foco Radical hoje. O que hoje é comum, vender fotos de eventos em sites oficiais, há 18 anos parecia algo distante do sucesso.
Pioneiro nesta forma de fazer negócio, o engenheiro eletricista logo percebeu que era algo que poderia trazer um retorno financeiro bastante positivo. Em 2010 a gente começou a profissionalizar cada vez mais a empresa. A gente, até lá a gente ainda era mais informal, trabalhava dentro de casa, tinha um apartamento de um quarto que eu trabalhava, tinha trazido mais uma pessoa para trabalhar comigo para me ajudar. Mas a partir daquele momento a gente começou a ver que a coisa realmente tinha engrenado e começou a ser realmente um meio de vida, né? Então a partir dali a gente regularizou, começou a fazer toda a parte contábil da empresa, começou a organizar e começou também a investir muito na parte de tecnologia, né, de sistema. Durante esse processo, a primeira versão do site fui eu que fiz, mas depois encontrei outra pessoa que também estava começando a empresa dele e a gente começou a trabalhar juntos nesse aspecto. Então a gente passei essa parte de desenvolvimento para um profissional que realmente era a área dele, né? Eu fazia mais uma coisa muito improvisada ainda. E a partir de 2010 a coisa começou a cada vez ficar mais séria, né? Ela começou a escalar. Cresce o negócio e também crescem as responsabilidades. Com o aperfeiçoamento dos modos de fazer da empresa, o Christian se deparou com um dos maiores desafios: o gerenciamento financeiro. Até então, esse acompanhamento era feito de forma genérica, sem um departamento responsável dentro da empresa. Tudo era muito novo. A gente teve que entender como é que a gente poderia montar essa parte contábil, porque a gente trabalha na que nós chamamos de nova economia. Então, são empresas que têm um mercado diferente, empresas que trabalham com a parte de intermediação, assim como o Uber, assim como outras empresas nesse ramo. Então, você tem que desenvolver toda uma questão de metodologia, uma questão de indicadores, uma questão de controle contábil e controle financeiro bem diferenciada. E para nós, o nosso contador sempre foi um grande desafio. A gente procurou evoluir dentro desse aspecto muito, né? A alternativa foi criar um sistema próprio de controle financeiro. Aqui, cada gasto é especificado em uma tabela. Isso permite uma visão mais ampla na hora das tomadas de decisões. A gente consegue hoje detalhar cada despesa, cada real, cada centavo que é gasto em cada área da empresa, seja investimento, seja na parte de marketing, seja na parte de compras. Todos os gastos da empresa são muito detalhados com isso. Então isso nos permite ter uma fonte de informações para tomar decisões em relação ao que a gente vai fazer. Isso permite hoje a gente abrir o ERP e ver, abrir o balanço da empresa, inclusive, gastamos tanto com publicidade, com marketing, gastamos tanto com material, gastamos tanto com salários, gastamos tanto com benefícios no ano passado. E ao longo dos 18 anos de empresa, o Christian contou com uma parceria de sucesso: o Sebrae Santa Catarina. Eu sou engenheiro de formação, então toda essa parte administrativa, financeira, contábil, é um desafio. E muitos empreendedores passam por essa situação. Como é que eu vou, inclusive a principal briga do nosso contador era sempre dizer: você não é o empresário, é empresário. Uma coisa são as contas pessoais, outras coisas são as contas da empresa, não misture as duas. Então foi todo um aprendizado, e isso é muito comum para o empreendedor, né? A gente vê isso muito no trabalho no mercado hoje, que tem muito empreendedor que fala para a gente: vocês estão com o meu CNPJ, mas passa o valor para a minha conta pessoa física. Não, a gente não pode fazer isso. A gente está trabalhando com o seu CNPJ, nós colocamos esse valor para o seu CNPJ. Então, o Sebrae, nessa caminhada, que a gente já tem 18 anos, ele foi fundamental desde os primeiros anos da Foco, né? Ele foi aqui quando a gente resolveu, quando a gente pressentiu a necessidade de começar a organizar a empresa de uma forma realmente como uma empresa. Foi o Sebrae que a gente foi procurar, foi o Sebrae que nos forneceu a parte contábil, foi o Sebrae que nos indicou uma coisa muito importante para o empreendedor também registrar a marca. Além da presença do agente local de inovação, o empresário entendeu que era o momento de construir um planejamento estratégico. E até hoje segue com capacitações para a melhoria dos negócios. Depois da pandemia as coisas começaram a avançar cada vez mais rápido, né? Nós tivemos um processo de crescimento até 2018, 2019, quando a gente estava organizando a empresa. 2020, quando as coisas eram todas começando a entrar num processo de organização bem mais montado, veio a pandemia. Aí a gente teve que se segurar e sobreviver nesse período. Eu sempre tive na empresa com uma meta ter um valor de sobrevivência, vamos colocar assim. Como é um mercado interessante para o empreendedor também, isso. Como era um mercado muito volátil, por assim dizer, a fotografia é uma coisa que as pessoas... Seria a primeira coisa que ia ser cortada, a gente sabe, né, no orçamento das pessoas.
evento esportivo, ela vai pagar a inscrição, ela vai pagar o tênis e a fotografia ela vai fazer, talvez não, talvez faça um selfie, mas o grande desafio é vender a fotografia aos atletas. Então nós tínhamos uma reserva e a gente usou essa reserva de uma forma muito pensada. Trabalhamos com a parte de eventos virtuais também durante a pandemia. E quando as coisas começaram a retornar, a gente conseguiu retomar esse processo. A gente sempre teve os gastos muito bem definidos. Atualmente, a Foco Radical é uma plataforma que produz e vende fotos para eventos sociais e esportivos em todo o Brasil e até no exterior. Conta com diversos fotógrafos credenciados e uma equipe de 21 funcionários atuando no escritório, dividido em administrativo, financeiro, marketing, atendimentos e comercial. Nas redes sociais, são mais de 144 mil seguidores. Uma estrutura que faz da empresa hoje referência no mercado. Ano passado ela fechou o ano com faturamento recorde, com um número de eventos recordes também. Nós temos hoje um dos maiores acervos a nível mundial. A gente lançou ano passado venda de vídeos, de uma forma que ninguém faz. A gente inovou nesse aspecto. Iniciamos também com a parte de fotografia social. A Foco nasceu com a parte de fotografia esportiva, mas ano passado nós entramos na área de social e de eventos. Então, a gente está cada vez crescendo e cada vez mais oferecendo ao fotógrafo, que é o nosso cliente, além do atleta, a possibilidade de ele realmente empreender por ele mesmo, né? Como eu comecei, eu tinha minha câmera que foi fotografar e não tinha, eu criei o método para me vender as fotos. Para quem quer começar a fotografar, e tanto na esportiva como na social, hoje já existe uma plataforma que faça isso. Muito bem, tá aí então o exemplo da Foco Radical. Aliás, você deu bastante assessoria também, consultoria para a Foco Radical, né? O que você acha dessa atitude dele, que realmente o empreendedor ali ele percebeu, colocou toda aquela vontade que ele tinha de empreender, mas também no controle das finanças, e ele conseguiu fazer isso, né? A exemplo da Foco, tem outras empresas também que entendem, né, sobre essa necessidade de controlar para que possa crescer. O empreendedor, ele, na maioria das vezes, ele se preocupa muito com a parte técnica. Então, eu sou, sei lá, um bom cabeleireiro, então ele se preocupa na parte técnica. E ele esquece de todas as outras coisas, né, que estão envolvidas na operação. Então, a forma que ele vai se relacionar com o cliente, a forma que ele vai se relacionar com os fornecedores, a forma que ele vai se relacionar com o mercado, entender sobre essas ferramentas de marketing digital e também entender sobre essa questão do controle financeiro, para entender o quanto que está entrando, o quanto que está saindo, qual é o resultado, quais são os números, né? Quais são aquelas informações que ele tem para ele saber se ele pode, o que ele precisa às vezes cortar, o que ele precisa ajustar para poder ter um negócio saudável, ter uma empresa saudável. Agora, assim, dentro de tudo isso, né, a gente sabe que o empreendedor ele precisa realmente precisa de um contador e sempre estar em contato com esse contador, mas mesmo ele tendo um contador, ele não pode abrir mão de realmente ter esse controle para saber exatamente o quanto que entra na empresa, o quanto que sai e tal. Como é que ele pode fazer esse gerenciamento de uma forma que ele realmente tenha esse controle? Tá bom, ótimo. Eu costumo sempre dizer que quem tem que entender mais da sua própria empresa é o empreendedor. Então, quando aquele empreendedor ele precisa ter um número, um dado, ele pode ter, claro, um contador para poder auxiliar, ou pode ter uma pessoa do departamento financeiro lá para auxiliar, mas ele é a pessoa que precisa entender mais sobre o negócio dele. Entender sobre o custo, entender de que forma os impostos vão impactar no dia a dia dele da empresa, entender sobre o custo, por exemplo, de um trabalhador, de um funcionário, quanto que custa o salário, os encargos, porque o contador, por mais que seja um profissional que está ali para auxiliar, ele não está no dia a dia da empresa. Ele não está lá na tomada de decisão, aquela que o empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor, que precisa, naquele momento, decidir o que ele vai fazer, porque senão ele pode
ou perder uma oportunidade, ou deixar de fechar um contrato, enfim, né? Tem situações ali que o empreendedor precisa ter o time ajustado para poder tomar a decisão. Claro. Então, ele é a pessoa que precisa mais entender sobre a realidade da empresa dele. Então, ele ter um contador, ter uma contabilidade, ou ter alguém que faça um controle financeiro para ele, vai lhe dar subsídios para que ele possa tomar essas decisões de forma muito mais assertiva, né? Agora, tem uma questão interessante que, assim, a gente percebe que quando você emite uma nota, vamos supor, com um microempreendedor individual, o microempreendedor, que é o MEI, né, ele não tem, acho que nem tem contador, né, porque ele já paga mensalmente, é isso? O MEI, ele não tem um contador, ele não precisa mandar nada para a contabilidade, mas é super importante que ele entenda o quanto que ele está faturando, quais são os custos que ele tem. Então, ele tem que ter um controle mínimo, né, para poder entender e extrair esses dados, para que ele possa saber, olha, o meu fornecedor realmente subiu o preço, o meu cliente, eu posso dar um desconto X para ele, porque aquilo não vai comprometer a minha lucratividade. Então, esse empreendedor, mesmo não tendo um contador, ele precisa ter um controle para poder conhecer esses números. Outras empresas, por exemplo, pequenas empresas que têm, sei lá, ou não tem empregado, é só um empreendedor, mas ele não é MEI, né? Ele é uma empresa ou do Simples Nacional ou de alguma outra forma de tributação, ele é obrigado pela legislação ter um contador. Só que, no dia a dia, às vezes o empreendedor ele se preocupa muito com o cumprimento das obrigações fiscais, mas ele esquece que a contabilidade ou que as informações geradas por um controle financeiro, por um controle contábil melhor, pode ajudar ele no dia a dia. Então, ele precisa se dedicar para entender que aqueles números, aquelas informações são necessárias e são benéficas até para o crescimento e continuidade da empresa dele. Claro. Vou dar um exemplo aqui que eu já vi isso acontecer muito e eu acho que você vai poder indicar e dizer qual é a realidade. Por exemplo, eu tenho um negócio, vamos supor que eu tenho lá um food truck, vamos supor. E nesse food truck eu recebo X por mês ou por semana, né? Um lanche e tal, enfim, que a gente faça. E isso eu vou colocando na conta jurídica, digamos, da empresa. Aí, de repente, lá um dia, eu disse, poxa, eu preciso comprar uma coisa e tal. Na minha conta física eu não tenho, mas na conta jurídica eu tenho dinheiro lá, então eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar lá, tal. Porque tem bastante dinheiro mesmo ali e tal. Esse tipo de atitude, sem você, e não, vamos supor que não seja nada relacionado à empresa, e sim um gosto pessoal dele de ir comprar alguma coisa, talvez até um carro, enfim. Como é que é esse gerenciamento? Porque isso vai refletir lá na frente, né? Tem reflexo lá na frente. Assim, a empresa, ela tem uma lógica para poder existir, uma lógica financeira, né? Eu costumo dizer que a empresa ela inicia muito pela vontade e pelo amor, mas sim, ela só continua se der dinheiro e se der resultado, porque o amor não vai sustentar uma empresa muito tempo aberta. Então, esse empreendedor que é, por exemplo, um food truck, que está tendo lá suas entradas, o que seria ideal? Que ele também tivesse um controle financeiro para estabelecer quanto que ele está entrando de dinheiro, quanto que está saindo, verificar o quanto que ele pode fazer de retirada, se ele tem que deixar alguma reserva para poder fazer algum tipo de investimento no futuro naquela empresa, sei lá, para fazer uma reforma, para comprar um outro equipamento, para comprar um outro veículo para a empresa, precisa ter um caixa para poder fazer isso, tá? Então, isso de forma de controle financeiro, ele precisa ter essa informação para poder tomar a decisão. Só que tem uma outra contrapartida, que são os controles que o fisco faz, né? Então, a gente tem aí algumas obrigações acessórias e cada vez mais o fisco está com mais controles financeiros e controles eletrônicos, né? Que eu preciso declarar para o fisco qual foi o rendimento que aquele empreendedor teve. Então, vamos supor o seguinte, aquele food truck lá fez uma retirada para ele pessoal, sim, porque ele estava a fim de fazer uma compra de um carro ou fazer uma viagem e tal. Aquela informação precisa ser repassada para o fisco como uma distribuição de lucro ou como um prolabore, e isso vai ter reflexo. Se for prolabore, tem tributação. Se for distribuição de lucro, eu preciso ter um controle financeiro, porque eu não posso ter débitos tributários, então a empresa ela precisa estar com os impostos todos em dia. Eu preciso ter emitido notas fiscais para as operações, porque imagina o seguinte, eu faturei 50 mil, mas eu não emiti nota de 50 mil.
Então, tributariamente, esse valor não existe. Sim. Então, eu tenho que ter um controle financeiro, um controle fiscal, saber exatamente o que está acontecendo dentro daquela empresa, porque isso tudo é uma sequência e vai, claro, lá na ponta, pode cair num processo de fiscalização. Pode dar um problema para o empreendedor. Pode. Aliás, vamos supor assim que a gente faturou R$10 mil no food truck lá no mês. E desses 10 mil, o que eu posso tirar de prolabore? Porque muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade. Mas quanto é que se calcula o prolabore? Qual é a minha retirada? Assim, ó, a gente tem duas coisas, né? Uma que é o prolabore e outra é a distribuição de lucros, né? Então, quando tem lucro. Eu costumo dizer, principalmente para quem está começando ou para quem está com uma pequena empresa, que o prolabore, o salário daquele sócio, é o valor de mercado. Quanto que você gostaria ou quanto que você pagaria para uma pessoa para fazer uma atividade que você está fazendo? Se eu tivesse que contratar alguém para poder, sei lá, ficar no caixa, ou ir lá fazer as compras, atender as pessoas, eu pagaria X. Esse seria o prolabore que aquele empreendedor teria que ter mensalmente, né? Claro que o prolabore, ele também tem que ser suficiente para o pagamento das despesas pessoais daquele sócio. Sim. Mas ele tem que levar isso como uma regra, sabe? Tipo, entender que a empresa, ela não é... Sabe um baleiro que fica ali as balinhas e que a criança pode a qualquer momento ir lá fazer a retirada? Não pode ser isso. Ele tem que determinar o que ele precisa, né, o que é possível pagar para aquele empreendedor e fazer com que aquilo ali funcione de tal forma que todo mês ele tenha um prolabore, tenha um salário, tenha uma retirada, né, e que ainda sobre lucro para que ele possa fazer as retiradas de lucro. Que legal. Ó, se isso daqui está muito difícil de você entender, nós vamos para um breve intervalo, mas na volta a gente vai trazer também uma empreendedora que sabe o quanto isso é difícil, né? E ela também já passou pela tua mão, quer dizer, você já fez muita consultoria para ela também, para a empresa dela. E eu tenho certeza que você vai se identificar com ela, com as dores que ela tem, e ela também vai contar para a gente como é que ela está lidando com isso. Porque todo empreendedor precisa lidar com esse tipo de atividade. Não vamos falar de problema, né? Porque a sua empresa é para resolver os problemas da sua vida. Então isso você não pode encarar como problema, e sim como algo necessário para poder você ter sucesso no seu empreendimento. Então não sai daí que a gente volta já já. O programa de hoje está falando sobre a gestão financeira aí da sua empresa. Você que é o empreendedor que está no começo ou já está aí desenvolvendo bastante a sua empresa, você sabe o quanto é importante, né, essa questão financeira. Agora, se você não sabe, já está sabendo que precisa, né, tomar bastante cuidado, saber o quanto sai da sua empresa, o quanto que entra, né, a sua receita, os seus custos, para que você não tenha problemas no futuro e que, claro, consiga desenvolver cada vez mais o seu pequeno negócio. Então a gente está conversando aqui com o Alexandre Silveira, que é contador profissional, ele é advogado também e, claro, consultor do Sebrae, né? O Alexandre que já estava com a gente aqui no primeiro bloco. E agora a gente está recebendo a Maria Aparecida Rodrigues, Isso. Você que é proprietária da Asfalto Sideral Representação e Comércio. É isso? Isso mesmo. Quer dizer que você lida com asfalto? Isso, asfalto estocável, asfalto frio. Olha só, então você vende o quê? Sacas de asfalto? Sacos de asfalto, isso mesmo. Bacana. Há quanto tempo já que você tem essa atividade? Essa atividade se deu desde 2012, mas a minha empresa ela tem desde 2019. Ah, desde 2019 agora. Isso. Agora, você, pelo que a gente conversou um pouquinho antes, né? Você já trabalhava no Sebrae, Trabalhei bastante tempo no Sebrae. Você fez o que mesmo antes? Eu era terceirizada lá no Sebrae e trabalhava no setor, era coordenadora do setor de atendimento. Via telefone, 0800, central. Agora, você tem esse negócio do asfalto, quer dizer que você fornece o asfalto já em saco, né, para prefeituras, secretarias, empresas privadas também? Empresas privadas. Esse asfalto, ele é um asfalto ensacado, estocável. Ele não depende de condição climática para aplicação. Então, ele é muito mais fácil de aplicar. Então, não exige equipamentos pesados. Qualquer pessoa pode aplicar, até mesmo particulares na entrada da casa. Então, ele é muito fácil de manuseio e tem uma demanda grande, apesar de ainda ser
um pouco desconhecido, muita gente não é tão popular. É mas... mesmo. Agora, uma pessoa também, por exemplo, moro lá numa calçada que tem problema e tal, Sim. eu posso comprar esse asfalto Claro. e passar ali na frente? Sim, É mesmo? Não isso. depende só do município? Não depende só do município. Que legal. Se tu quiser aplicar na frente da tua casa, né, ali na entrada da casa, acho que não Como tem se você ter uma dificuldade nenhuma. rampa também para garagem, Isso, fazer uma coisa rampa. assim. Isso. Agora, isso você tem mesmo. quantos funcionários? Eu não tenho nenhum ainda. Nenhum funcionário? Não. Mas como é que você vende? Como é que você vende asfalto e tal e não tem nenhum funcionário? Caramba! Então, essa necessidade surgiu ano passado de ter funcionários para poder atender as demandas de serviço burocrático, administrativo. Então, é onde o Alexandre, que já é meu contador, e a gente sempre se fala, ele dá suporte, eu passo tudo para ele. Porque você não quer se incomodar com a questão burocrática. Aliás, ele é teu consultor do Sebrae e ainda contador. Contador. Olha que maravilha, isso. tá tudo em casa então, né? E então, a gente viu essa necessidade, né, de contratar. Estamos estudando uma maneira, ou a melhor forma de contratar, ou terceirizar, ou mesmo um suporte, né, via home office, enfim. E qual seria esse funcionário que você está com vontade de contratar? Seria, por exemplo, alguém que vai cuidar da gestão financeira? Da gestão financeira. Se eu tiver condições de deixar ele financeira e administrativo, tudo bem. Ou, Sim. né? Porque tem uma diferença, financeira... né, Alexandre? Essa questão de administrativo e financeiro, às vezes é bom separar mesmo ou não? Ou dá para juntar? Assim, especificamente do caso da Cida, a gente está levantando, né, quais são as possibilidades e ela vai tomar uma decisão para avaliar o custo, né? A gente eu tenho um trabalho também que é de terceirização do financeiro. Então, quando o empreendedor ele precisa reconhecer, precisa entender dos números da empresa dele, ou ele vai fazer, né, ele mesmo vai todo dia controlar o que entrou, o que saiu da conta e, né, do caixa da empresa, ou ele vai ter que contratar uma pessoa para fazer isso, mas daí ele vai ter que treinar aquela pessoa dentro de um sistema, vai ter que dizer exatamente o que ela quer daquele funcionário, daquela pessoa e quais as informações. E isso, às vezes, é muito caro, né? Porque, às vezes, o empreendedor ele não sabe fazer isso e, às vezes, para ele contratar uma pessoa que seja pronta já de mercado, por exemplo, alguém que é formado em administração, que tenha controle financeiro, é muito caro. Vai cobrar caro, claro. Vai cobrar caro. Para as pequenas empresas é difícil. Sim. Quando ele vai contratar alguém que não sabe fazer, também custa caro, porque ele vai ter que dedicar o tempo dele para poder ensinar para fazer. Então, a gente está avaliando com a Cida, né? Agora, logo ela vai tomar uma decisão, se a gente faz a terceirização. Então, a gente tem um escritório que faz o controle financeiro dela e daí todo dia a gente acessa as contas, verifica o que ela precisa fazer. Só que também tem as questões administrativas que ela precisa. Então, às vezes, ela vai participar de um processo de licitação, precisa fazer um orçamento. Às vezes, um fornecedor, mandou uma nota errada ou precisa devolver um produto. Então, logística. Logística, Sim. escolher uma transportadora. Então, tem várias atividades ali que ela vai precisar urgente de alguém aí para poder ajudá-la, para ela... O teu negócio, por exemplo, você está há 4 anos, né? Sim. Que já está mais consolidado e tal. Quando é que você percebeu que assim, sozinha não vou dar conta? Como é que você percebeu isso? E eu acho que quando eu comecei, porque foi um processo de... Primeiro fui funcionário de uma empresa de asfalto, depois comecei a vender, depois fui representante de outra, e agora eu sou comércio. Então, esse comércio, até conseguindo vender, tudo bem, mas surgiu a oportunidade de eu ter um depósito, né, físico aqui na nossa região, e onde eu tenho... Né, o depósito, mas eu não tenho como ficar parada lá esperando o cliente, né? Sim, então, claro. não tenho Você o que passa fazer. a maior parte do tempo no teu escritório ali? Ultimamente, sim, mas não é sempre assim e não deve ser assim. Claro. Porque como eu cuido mais da área comercial, Sim. eu saio para visita, saio para participar de licitações. Claro. Então, tem essa necessidade. Porque você é a presidente da empresa, você é o contato comercial, Sim, você é o sou financeiro, você é tudo. Então, isso dificulta bastante, né, Bastante. Alexandre? É aí que fica difícil, né, para o empreendedor. Porque o empreendedor ele precisa
estar em todas as frentes, né? Então, precisa entender de marketing, precisa estar no relacionamento com o cliente, precisa estar no relacionamento com o fornecedor, precisa saber se foi entregue o produto, se a transportadora veio e pegou. Às vezes, qualquer coisa dentro da empresa. Sei lá, o papel higiênico que faltou, precisa o empreendedor estar assim, atento. Chega um caminhão para carregar ou descarregar, então, às vezes, precisa alguém ali para dar esse suporte. Claro, né? claro. Instruir, né? Instruir aqui, coloca ali. Então, eu não tenho um funcionário, né, que possa organizar isso. Então, eu preciso estar presente para organizar. Ou então, já deixar encaminhado com outros, com chapa, enfim, né? Algum familiar, às vezes, para poder ajudar. Principalmente, nesse momento, a gente conta com os familiares. Aliás, você é casada, não? Sou divorciada. É divorciada. Mas você já teve empresa com o seu ex-marido, então? Sim, já tive uma imobiliária. Uma imobiliária. Isso, já tive uma imobiliária com ele. E tive, quando era mais nova, com 18 anos, eu tinha uma empresa de vendas de roupa. Olha né? só, então você sempre foi empreendedora? Sempre. Sempre foi. E agora que, nesses últimos 4 anos, você decidiu, então, ir para um caminho do asfalto. Asfaltar o seu caminho, sim, na verdade. E você sempre teve essa... Ou foi uma oportunidade mesmo que surgiu, Foi uma né? oportunidade. Eu trabalhava no Sebrae, né? E aí esse conhecido estava necessitando de alguém que fizesse um trabalho de atendimento ao cliente, que esse era o meu skill no Sebrae, né? Então, eu fui para lá, organizei em planilhas, pós-atendimento, ligações, vendas. Depois de tudo pronto, eu passei a atender os vendedores. Né? Sim. Depois dos vendedores, eu acabei indo para a venda. E a empresa, infelizmente, ela fechou, enfim, por vários, né, mal administração, e onde eu fui trabalhar numa outra empresa, mas não como funcionária, e sim como representante. Ah, entendi. Aí você tomou gosto Isso. em ter o seu próprio negócio. Isso mesmo. E aí você chegou a fazer o Empretec do Sebrae? Sim. O Empretec, eu sou da turma de 2009. Opa, já faz tempo então que fez. Que e legal. o Empretec, que foi um divisor, porque nesse momento é que eu vi que realmente eu era uma empreendedora. Porque quando alguém te pergunta assim, o que tu já fez, né, no percurso aí da tua vida? Eu tive uma empresa de vendas de roupa, tive uma imobiliária, que por causa do plano, o plano Collor, acabei fechando a empresa, né? Lá em 92, por aí. Isso. Então, tu fica assim meio... Quer dizer, quem não conhece, não está no ramo de empreendedorismo, imagina, que fracasso, né? Mas isso não faz é fracasso, parte, né? é um aprendizado. Um aprendizado. E quando tu faz o Empretec, nossa, tu vê a capacidade que tu teve de lidar com aquilo, de ter a coragem de abrir. E hoje, eu sou muito corajosa, né? Sim. Então, eu tenho... Ainda mais para lidar com asfalto sozinha? Então, assim, depois que eu fiz o Empretec, é que eu vi que é possível, as pessoas têm que acreditar. E se quebrar, aprende, faz de novo, né? Mas você tinha essa ideia de que era difícil lidar com gerenciamento financeiro? Para você, o que era isso? Eu também achei que era muito difícil. Achei... Eu já... Percebeu, né? Eu achei que era muito difícil. Por quê? Porque a minha área sempre foi o contato com o público, Claro. né? O atendimento. E a parte financeira, nunca tive vontade de ter esse controle, né? Mas agora trabalhando sozinha, né? Sim, trabalhando percebeu... sozinha, eu sou obrigada a fazer isso. Claro que eu conto com a astúcia do Alexandre, porque... Olha, astúcia, hein? Astúcia. Porque ele que diz, não, Cida, tem que fazer assim, não, Cida, tem que fazer assado. Então tá, né? Entendi. Mas... Né? Então, aí me leva àquela pergunta, né? É difícil, às vezes, para o empreendedor brasileiro realmente se preocupar mais com essa área, porque todo mundo é meio... você é da parte criativa, né? Você cria, gosta lá de relacionamento com clientes e tal. Mas chega na hora da burocracia, que é essencial, não tem como fugir, né? As pessoas não se prendem muito a isso, né? Isso é um problema, realmente? O que vai dar a continuidade de uma empresa é a saúde financeira, é reconhecer os números. Então, por mais que você tenha um bom atendimento, por mais que você tenha um bom relacionamento com o teu cliente,
às vezes isso pode ser até um problema, porque se você deixar a emoção agir, você vai dar um desconto maior do que deveria, você vai deixar de cobrar o cliente, porque vai se colocar no lugar dele, ele vai contar que está com algum tipo de problema, e daí você, então me paga depois, e não vai ter um controle financeiro tão efetivo. Então, a vida do empreendedor, né, principalmente do pequeno, é muito difícil, porque ele tem que entender disso tudo, e é óbvio, né, ou é natural que ele não esteja tão habituado com esse controle financeiro, porque o que motivou ele a abrir a empresa foi outro desejo. Não foi o desejo de ter, eu vou abrir uma empresa porque eu gosto muito de controlar as finanças. Não é isso que motiva. Isso nem passa na cabeça. Na maioria dos empreendedores nem passa pela cabeça. Mas é isso que vai fazer ele diferenciar, né? O que vai... a empresa que cresce, a empresa que dá certo, é aquela empresa que está bem estruturada, que tem um bom controle financeiro. Então quer dizer que você está colocando assim, 50% é emoção e 50% é razão. Você tem que ter esse equilíbrio. Não adianta ter muita emoção, ter muita, por exemplo, eu tenho empatia, eu fiquei com pena daquele cliente, então dei um descontão. E aí você se prejudicou. Então quer dizer, você tem que levar a razão na mesma proporção ali, ou até mais a razão, um pouco mais do que a emoção, é isso? Sim, porque às vezes é melhor até deixar de vender. Porque se você vai fazer uma operação que te deixe no prejuízo, é melhor você não vender. Porque a empresa, ela tem uma razão de existir, que é, claro, o desejo, o sonho daquele empreendedor, mas também o resultado financeiro. Claro. E se aquela empresa não der o resultado, se aquela operação não der o resultado, às vezes é melhor não vender. Claro, às vezes eu tenho que vender, perder para ganhar lá na frente, isso acontece. Sim. Mas como estratégia, né? Como estratégia, não pode ser na emoção. Como estratégia, tudo bem. Então, esse empreendedor precisa ter esse controle, precisa olhar aqueles números, precisa reconhecer, saber quando ele pode dar o desconto, saber se ele não receber agora, o que isso vai impactar, por exemplo, no recolhimento de impostos, no pagamento dos fornecedores, no pagamento dos parceiros, porque o fluxo de caixa tem que estar bem ajustadinho, né? Então, tudo que entra, que sai, porque senão isso acaba embolando. Claro. Essa história de levar pela emoção, eu tenho uma história que aconteceu comigo. Opa. Eu fiz um Ali e dentro do agente Ali... local de inovação. Isso. Certo. Eu fiz o Ali e nesse sistema a gente estava comparando e eu disse, o meu preço do custo está muito pequeno e reclamava para ela, mas está aqui, está ali. E a gente identificou que estava no frete. Então, assim, frete. Isso. E eu tinha um freteiro que fazia para mim lá desde o comecinho. Então, assim, eu peço... Bem, acho que posso dizer o nome dele. Eu dizia, seu Paulo, eu estou precisando de levar um frete para lá, para cá. E aí ele vinha, levava. E eu era muito ansiosa também de entregar o produto. O quanto antes, né? E acabava pagando o valor dele. E como ele não é um freteiro, que a gente chama, às vezes tem esses fretes que são mais... que é o ideal, né? Que ele vai e depois traz outra mercadoria. E o seu Paulo não, ele leva a mercadoria e depois volta vazio. Então, ele só me atendia. Então, é onde se tornava caro, eu pagava o dobro. Olha só. Mas... E você não estava percebendo isso? Não, porque é a emoção. Como eu estava acostumada com o jeito dele, e é só pedir, ele vinha, né? E eu atendi, e a resposta do cliente adorava o seu Paulo. Ele levava, ele descarregava, arrumava direitinho, tirava foto. O cliente não tinha nenhuma reclamação e eu gostava disso. Sim. Mas, na hora de ver os números, aonde que estava saindo o meu preço de custo? No frete. Era o detalhe, né? Era o detalhe. Olha e só. assim, então eu pagava o dobro. Entendi. Então é como diz o Alexandre, às vezes tu é levado por emoção, não por querer, mas é porque tu tá tão naquela lida do dia a dia que falta também um funcionário. Claro. Porque eu naquilo ali, eu não podia ter tempo de cotar um outro frete. Então eu acabo fechando com o seu Paulo mesmo. O Alexandre quer até complementar. Entendeu? O empreendedor, ele é movido a resolver um problema e ajudar o cliente dele. Exato. Só que se ele não tem um bom controle financeiro, se ele não consegue fazer uma análise, por exemplo, do frete ou de qualquer um outro elemento, ele vai perder dinheiro na operação. Os dois têm que andar junto, né? Então, e aí a consultora da Ali, né, disse assim para mim, Cida, mas olha, a gente identificou que está aqui. Pois é, e como é que eu vou dizer isso para o seu Paulo? Daí ela disse assim para mim, tu tem que dizer para ele o seguinte,
seu Paulo, se continuar assim, eu não vou ter mais frete para o senhor levar. O senhor vai ficar sem frete. Exatamente. Né? Exatamente. Então, Quer assim, dizer, para ele ia cair um pouco, claro, mas ele ia manter o trabalho. Sim, Entendi. E aí eu disse para ele, olha, tive uma conversa franca, se o senhor tiver no prejuízo, então a gente não vai fazer, claro, né? Porque ele também não pode ficar no prejuízo. Mas era esse prejuízo de ir com a mercadoria e voltar vazio. Mas ajustou depois? Hoje ele faz frete para mim, Tá. porque ele é atencioso. Então, tem alguns clientes específicos, a gente negocia o frete, né? E ele leva assim. Mas ele entendeu e eu falei para ele e deu tudo certo. Mas a franqueza é a melhor coisa, né? Nos negócios mesmo, é melhor você ser franco. Foi muito do legal que ter algum problema. essa história. Principalmente quando está embasado nos números, né? Conhecendo a informação. Tendo Porque tudo ali na mão, né? Se não conhece a informação, fica muito mais difícil do empreendedor. Porque ele fica só com a sensação de eu não tenho dinheiro, a minha empresa não está dando certo, sabe? Porque ele não conhece as informações. Então, olha, eu queria saber daqui a pouquinho, como é que você hoje está estruturada, o que o Sebrae mais te ajudou em toda essa tua caminhada. Sim. E eu quero saber depois um pouquinho mais dessa escrituração fiscal, né? Que é o REINF. Pode ser, Reinf. Aí a gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão mais burocrática, até para o pessoal de casa entender melhor também. Pode ser? Pode. Então não saia daí, eles também não vão sair daqui e a gente vai esclarecer tudo para você daqui a pouquinho, depois do intervalo. Olha, a gente está num bate-papo muito bacana aqui com o consultor do Sebrae, uma empreendedora, Maria Aparecida. Obrigado mais uma vez, né, por você estar aqui com a gente. O Alexandre Silveira, que é contador, advogado e consultor do Sebrae. E você é contador e consultor dela também, né? No negócio dela. E é um Anjo da guarda também. Exato, olha só, anjo da guarda. E é um bate-papo legal porque a maioria dos empresários, dos empreendedores, né, principalmente quem está começando, não tem essa visão e esse olhar voltado para as questões burocráticas, né, para a questão do custo da empresa, exatamente o quanto que você gasta para ter aquele produto, para vender, qual é o seu preço, esse preço está legal mesmo, né, a precificação tal do produto. E aí a gente vê que isso é uma necessidade, né? Então a gente estava conversando aqui até agora há pouco no nosso comercial, que você, na verdade, chegou um momento lá que você sentiu a dificuldade, poxa, essa gestão financeira tá complicada para mim, eu preciso procurar ajuda. E aí você foi direto no Sebrae? Não, inicialmente sim, eu já conhecia muito, sempre faço, né, utilizo ferramentas Sebrae, curso, enfim, sempre. Mas teve um momento que eu tinha uma outra empresa que me atendia, que abriu a empresa e tal, fazia o serviço de contabilidade para mim, mas ficava em outra cidade. Então, era tudo online. E aí eu sentia aquela necessidade imediata de resolver as coisas e não tinha esse suporte. Os números não estavam na sua mão sempre? É isso, essa Você não facilidade. tinha essa facilidade. Entendi. Então, não tinha esse respaldo. E quando eu procurei o Alexandre, e o Alexandre, nossa, já me atendeu assim, funciona assado. Nossa, eu já me encantei. É bem um estilo Sebrae de atendimento, eu já amei, né? Mas já esmiuça um pouquinho assim, ó, o que ele falou, que é o que vai interessar para o telespectador agora. Ó, eu tinha um Prolabore que não era real. Olha só. Sabe? Um Prolabore que era um absurdo, o meu Prolabore, né? Então, ele colocou de alguma forma que eu entendesse, não, se do Prolabore deve ser baseado nisso e naquilo. Entendi. Né? Por exemplo, assim, ó, se você faturava 10 mil, o teu Prolabore era quanto? 5? Isso. Mais ou menos assim. Era fora da realidade. Isso. Entendi. Porque a outra empresa tinha me passado outras informações e eu tinha... Não sei se eu entendi errado ou não, enfim, mas o Alexandre me fez ver de uma forma tão clara e tão fácil, né, que por isso que eu optei em mudar de empresa para o Alexandre. Olha né? só, então o Alexandre, como consultor do Sebrae, também te ajudou como contador. Nossa, melhorou, assim... Quanto é que você está ganhando hoje em faturamento, por exemplo, não em números, não precisa, mas quanto é que você cresceu desde quando você começou o negócio, em 2019 até hoje? Em torno de 50%. 50%? De faturamento de quando eu abri a empresa, 2019, até hoje. E você disse que o ponto da virada para você ter dado essa guinada no teu negócio de 50%, você deve a quê? A informação que eu tive, Sebrae, por exemplo, o Ali foi bem importante para mim, né? Dentro do programa que foi... local de inovação, Isso, o Agente Local de Inovação, que também é um programa do Sebrae, né? Nossa,
nossa, minha empresa, assim, que tu entende, como eu disse para ti, quando eu entrei no Ali, eles fazem uma pesquisa para saber aonde que tu tem dúvida, onde tu quer melhorar. E quando tu diz, eu tenho dúvida nisso, eu quero ver isso, eu quero melhorar aquilo, eles destrincham lá a tua empresa, ele diz, está aqui, ó, está aqui, e tu vê junto com eles, sabe? Claro. Tu E como você falou agora há pouco, era um frete lá que era um detalhe, isso, era um detalhe que você não sabia. Né? E eu digo, Entendi. onde é que está indo o meu preço de custo? Onde é que está indo? Eu não estou vendo, onde é que está indo? E eu não percebia isso, né? Achava que, não deve ser isso. Alexandre, dentro de um diagnóstico, por exemplo, de uma empresa, como você vê, né? A empresa da Maria Aparecida, ela de repente viu lá que tinha alguma coisa faltando, vocês vão lá e fazem um diagnóstico. Como é que é feito isso, hein? Olha, a primeira coisa que eu quero falar é que, assim, ó, o que realmente deu resultado para o crescimento da empresa, da Cida, foi o comportamento. Tá? O comportamento dela. De conhecer, né? De querer entender, de querer conhecer, de tirar um tempo para entender o que está sobre as finanças. O trabalho que eu faço com ela é 1%. Tá? Porque a gente, técnico, né? o trabalho que tem que vir mesmo é do empreendedor, porque não adianta, se o empreendedor não quiser fazer esse processo de mudança, de melhoria, e entender os números e conhecer a empresa dele, por mais que eu queira, ele não vai surtir o efeito. Ele diz que é 1%, mas eu acho que é 90%. Para mim é 90%, para ele é 1%. Mas, ó, recado para o empreendedor que está em casa. Para com isso. Né? Você tem que parar com isso e, assim, mudar a atitude, muda o comportamento. Porque achar que você já sabe tudo... o achismo, não né? adianta, né? Eu acho que é assim, vou fazer assim mesmo. Não adianta porque o negócio é meu. A melhor informação é essa, tu controlar tudo, tu saber tudo da tua empresa, Mas né? tem que ter informação, né? Tem que ter conhecimento. E tem que procurar alguém, né, que consiga te passar essa informação. Eu pessoalmente gosto, assim, de fazer uma conversa com o empreendedor para mostrar para ele, ó, tá aqui, a chavezinha está dentro de você, né? Não é externo, né? Tem que ser lá de dentro. Então, se o empreendedor ele muda o comportamento e ele começa a ter os controles e ele começa a melhorar a empresa dele de fato, daí sim eu posso apresentar um diagnóstico para ele e fazer as perguntas para ele. Olha, você tem controle financeiro? Ó, você entra, acessa todo dia as contas bancárias da tua empresa, tira um extrato, vê o que entrou, vê o que saiu e registra isso em um sistema, por exemplo. Se o empreendedor ele fala não e acha que aquilo ali não é importante e não mudar, né? Porque para tu ter um bom controle financeiro, você precisa todo dia entrar, olhar as tuas contas, ver se o teu cliente te pagou, se ele não te pagou, você mandar uma mensagem, né, para aquele cliente, dizer, tá atrasado, ou olhar o teu contas a pagar, o teu contas a receber, fazer uma projeção disso. Então, por mais que o Sebrae, né, ou qualquer outro consultor, ou qualquer outra instituição, vá lá e faça um bom diagnóstico, se o empreendedor, quando receber aquelas informações, não trabalhar para ir melhorando aqueles pontos, seja de estratégia, controle financeiro, marketing, não vai funcionar. Agora, uma questão importante também, que agora eu quero perguntar para você, Maria Aparecida, o que você fez depois de toda a consultoria do Sebrae, o que você fez na prática para poder começar a controlar melhor essas finanças? O que você fez? Contratou alguém? Ainda não contratou, né? Não. Mas você colocou algum sistema, por exemplo, para gerenciar as finanças? Sim, até eu ia complementar que é uma coisa fácil. Hoje em dia existe software, basta tu só entender, alimentar ali e acompanhar, então, fazer você comprou conciliação. Um software? Sim, eu tenho um software onde faço a conciliação bancária, ele é também compartilhado com a empresa, né, do Alexandre de contabilidade. Certo. Então elas também têm acesso ali às informações, conciliação bancária. Então ali te possibilita também de ver, como diz o Alexandre, o controle de contas a pagar, contas a receber, tem ali toda a informação. Olha só, né? Então facilita bastante essas ferramentas. Facilita. Precisa alimentar, claro. Isso, né? É aí que tá. Porque o empreendedor, o que acontece? O dia a dia dele, né? É complicado. Porque você tem que atender o cliente, tem que comprar, tem que muita vender coisa, e tal. E às vezes você tem que dedicar o teu tempo também para fazer o controle financeiro.
quando o empreendedor está num processo de crescimento ou de entender o seu negócio, eu acho importante. Mas chega um determinado momento, que são as etapas, né? Por exemplo, o momento que a Cida está agora, ou ela vai ter que trazer uma outra pessoa para fazer isso, ou ela vai ter que terceirizar, porque ela precisa de mais tempo para ir cuidando de outras áreas que o negócio dela precisa. Os negócios mais estratégicos, né? As decisões estratégicas você toma. Claro, isso. Mas vai ter que ter alguém para... Até porque você está crescendo, né? Você está indo para um Graças a patamar Deus. maior. É isso aí, maravilha. E é essa a ideia do Sebrae também, né? Dar asas para que o empreendedor possa realmente galgar passos maiores e ter um faturamento maior, né? Sim. E para você isso, como é que você vê isso hoje? Assim, poxa, agora realmente eu vou ter que tomar uma decisão para contratar alguém. Eu acho orgulho, eu acho que isso é tu ver a tua empresa crescer, dar emprego a alguém, né, o social, tu vê a importância do ser humano trabalhar, aprender, né, o aprendiz, não vejo a hora de ter condições de ter um aprendiz na minha empresa, estagiário, que eu acho isso importante, o primeiro emprego, né? Então, é essa decisão que vocês estão tomando agora, né? Ainda não chegamos no... Ainda não chegaram. Mas o que a gente está vendo agora é sobre a mudança do controle financeiro. Hoje quem faz é ela e ela precisa ter alguém para fazer esse controle. Então, ou ela vai trazer alguém para trabalhar lá com ela, ou ela vai ter que tercerizar para ela se liberar para poder fazer outras coisas. Que legal. E o que você pretende fazer? Você pretende expandir mais a tua empresa para onde? Quais são os teus planos? Não precisa falar em detalhes, né? Mas pode... eu ainda não tenho a minha marca de asfalto. Né? Isso é Eu sou comércio, eu revendo, então eu não produzo a minha marca. Claro. Né? Então eu quero ter a oportunidade de ter a minha marca, pesquisar um produto bom, de qualidade, que possa atender o cliente. Os teus fornecedores hoje são de onde? Eu tenho Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São esses 3 estados? São 3 estados. Região sul mesmo? Isso, região Entendi. sul. E claro que para você isso tem um custo. Você acha que vai chegar um dia, ou você pretende até poder produzir isso de alguma forma? Existe já, até eu já tive propostas, né, para terceirizar, até inclusive fornecedores que fornecem para mim, dizem, eu produzo, né, o teu material com a tua marca e tal. Eu tive essa proposta. Sim. Mas ainda não é aquele material que eu quero, sabe? Entendi. Ainda. Eu quero um melhor. Claro. Então... Você está na fase da pesquisa ainda, isso, né? na fase da Entendendo esse pesquisa. mercado para ver como é que Até você pode... Até mesmo assim, o tamanho da embalagem, né? Talvez porque eu seja mulher, eu acho que normalmente são sacos de 25 quilos. Né? Então eu acho prático se fosse 20, por exemplo. Se tivesse uma alcinha... entendi. Né? Já adaptar para o cliente, né? Isso, fazer algo diferente, né? Que seja prático. Essa questão da diferenciação também é importante, né, Alexandre? Para que ela tenha realmente uma marca própria dela. Quer dizer, não, eu busco tal produto, então eu vou na Maria Aparecida. E mais uma coisa que a Cida está falando aqui e que permeia bastante é o lucro lá no final, né? Então, entender quanto que isso vai... Quanto é que a alcinha custa, né? Quanto que diminuir a embalagem vai custar. Preço de custo. Para entender o preço de custo. Então, se ela não tem clareza dessas informações, acaba tomando uma decisão atrapalhada. Claro. Então, às vezes, é melhor você tomar uma decisão com um pouco mais de tempo, de uma forma mais... né, mais pé no chão também, né? mais preparada, porque senão acaba fazendo besteira. E aí é onde muitas empresas acabam fechando, porque não tem controle financeiro e não tem aquele preparo do empreendedor de entender o quão importantes são os controles financeiros. E entender também o momento de dar um passo maior, né? Isso também é importante. Sim, claro. Porque isso só vai acontecer quando você sabe a empresa que tem e como é que ela está sobrevivendo, né? Como é que ela está vivendo. Exatamente. Isso é muito bacana. E você está tendo mais essa noção agora, depois de tanta consultoria com o Sebrae. É isso? E quero continuar. Né? E continua, porque é um eterno aprendizado, né? Sim. Né? Hoje em dia, com tantas inovações, a gente tem que se adaptar também, né? Muito. Que bacana. Olha, acho que o assunto de hoje foi muito bacana, porque tem às vezes... assunto para o resto, é verdade. Mas às vezes o empreendedor quer fugir um pouco desses assuntos mais burocráticos, né? Às vezes quer falar mais de criação, de inovação e tal, mas esquece que esse é um braço extremamente importante, que é a questão do cuidado financeiro, né? Da saúde financeira da empresa. Então, a gente sabe que daqui a algum tempo
a gente já vai ver a sua marca de asfalto, você própria, com certeza. vários funcionários, Com crescendo cada vez certeza, mais. Com certeza. Que legal. Maria Aparecida, obrigado pela tua simpatia. Obrigada também. Obrigado por ter vindo compartilhar um Obrigada pelo pouquinho convite. da tua história. Que legal. Aqui está do lado do Alexandre. Maravilha. Um prazer. Prazer também pra gente. Obrigado, Alexandre, pela dupla consultoria. Você como consultor do Sebrae e como contador também, né? Na próxima vez ele vai falar um pouquinho do direito também, porque ele também é ótimo, advogado. né? Ótimo. Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Sucesso Obrigada cada vez também. mais. Obrigada. Valeu, obrigada. gente. E para você também de casa, muito obrigado. Espero que você tenha gostado, né, dessas informações. E a gente volta no próximo Empreenda Santa Catarina.